blog do Roberto Gonçalves. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, meta o dedo no joinha. E vamos agora às 7h03 apresentar as principais notícias do dia, com comentários objetivos, reportagens atualizadas, no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro, que é agora às 7 da manhã. Não tem pra ninguém, liderança absoluta. Vamos então ao tirinete do programa de hoje. 7-4. Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E capturar o Maduro, rapaz. Quem mandou pegar o bichinho foi o galegão dos Estados Unidos. Os americanos entraram lá e pegaram a mão o amigo de Lula. O ditador da Venezuela se lascou e agora está em solo americano. O presidente dos Estados Unidos agora trabalha para implementar um governo interino na Venezuela. Secretários avaliam a estrutura para a posição, uma possível administração. Vamos aos detalhes. Todo mundo já acompanhou durante o final de semana, né? Como é que foi a operação, tal. E agora nós vamos trazer essas informações já mais atualizadas com esse possível governo interino da Venezuela, inclusive com a vice, né, do Nicolás Maduro, podendo ou já tendo assumido o poder. Então vamos lá, os detalhes com Mariana Janjacome. Ela é a correspondente internacional da CNN Brasil e está nos Estados Unidos. E falando sobre esses planos nos bastidores do governo americano para a Venezuela, olha, autoridades americanas disseram à CNN que nesse momento há planos para um governo interino na Venezuela e que a prioridade é garantir uma estabilidade administrativa e a reconstrução da infraestrutura de petróleo e não exatamente mudar para uma democracia agora. Também o governo americano estaria apostando na vantagem econômica e na vantagem militar para conseguir ganhar ali as figuras que restaram do regime de Nicolás Maduro. Em outras palavras, os Estados Unidos apostam que a presença militar ali na costa da Venezuela, a demonstração de força e de poder de Donald Trump de conseguir tirar Nicolás Maduro de lá seriam suficientes para garantir que quem quer que esteja no poder agora vá fazer o que o governo Trump quer que essa pessoa faça. E as atenções estão focadas justamente em Delcy Rodrigues. Delcy Rodrigues é vista pelo governo Trump como uma alternativa possível para um governo temporário Nicolás Maduro, apesar dessas falas que você trouxe agora há pouco, Yuri. Apesar dela dizer que Nicolás Maduro ainda é o líder legítimo da Venezuela, as informações de bastidores são de que o governo Trump considera que essas falas são públicas para a população, mas que é possível sim fechar um acordo, é possível sim garantir os interesses dos Estados Unidos e garantir que a Venezuela, que Delcy Rodrigues vá cooperar com o governo americano. Agora, claro, né, a visão aqui dos especialistas é de que Delcy Rodrigues não fecharia esse acordo sem garantias, sem proteções. Então, isso também estaria sendo costurado, informações essas de bastidores aqui para a imprensa americana dessas negociações que acontecem nesse momento em que ninguém sabe exatamente como será esse período de transição na Venezuela, do qual Donald Trump tanto fala. Ele que afirmou que os Estados Unidos vão controlar, né, vão governar a Venezuela, controlar as reservas de petróleo, mas sem explicar exatamente como isso seria feito. E aí a gente vai buscando as informações para entender exatamente o que o governo Trump está pensando sobre isso. Pois é, e nós vamos acompanhando, né? O ditador Maduro já está em solo americano, preso desde o último sábado, né? Desde o último sábado ele já chegou lá no início da noite. Primeiro ele foi de navio aí até um certo ponto, depois foi de avião. Chegou lá, está em Nova York, é uma prisão em Nova York, e hoje vai à justiça, né? Vai depor na justiça, tá lá o ditadorzão, bichão, né? E o povo venezuelano, é claro que está comemorando a saída desse miserável que passou aí 11 anos acabando com a economia e fazendo o povo da Venezuela passar fome. 8 milhões de venezuelanos estão no mundo aí, né? Inclusive aqui no Brasil, né? E
Agora os Estados Unidos colocaram a mão no ditador, Lula está virado na gota, né? Disse que não pode, isso, é a soberania internacional e não sei. E daqui a pouco a gente vai trazer, ele inclusive fez uma nota, né? Colocou aí na internet e nós vamos trazer o que foi que Lula disse sobre o assunto, sobre essa captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, narcotraficante e terrorista. Lula tá virado, não tá muito satisfeito não com o negócio. Não. A gente não entende de nada. Quem entende é Alexandre Garcia, pai. Alexandre Garcia é o jornalista de maior credibilidade desse país. Para Alexandre Garcia, presta atenção aí, Rubão de Azaria. E você vai deixando aí também a sua opinião no YouTube, no canal do blog do Roberto Araripina. O que é que você acha sobre a captura de Maduro, né? Vai deixando aí a sua opinião. Para Alexandre Garcia, a mulher de Maduro, que também foi presa, ela é que é a mentora de tudo, meu irmão. E aí é que vai também detonar, que vai delatar, que vai entregar os companheiros do Foro de São Paulo e o narcotraficante também, que empurra cocaína lá na América, né, nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos ouvir Alexandre Garcia. Bom, o assunto principal é o Maduro, né? Maduro está preso em Nova York. É uma prisão que fica no Brooklyn. Ele está pior que Bolsonaro. Bolsonaro está em 12 metros quadrados, ele está quase na metade disso, 7 metros quadrados e meio por aí. Essa prisão é uma prisão federal que fica no Brooklyn. Brooklyn, você se chega a Nova York pelo aeroporto Kennedy ou se vai para o aeroporto, em geral passa pelo Brooklyn. Não fica em Manhattan, fica do outro lado, quase em frente, ironicamente, à Estátua da Liberdade. Ao meio-dia desta segunda-feira, dia 5, ele e a mulher dele, a Cília Flores de Maduro, terão uma audiência com esse juiz que eu já contei para vocês na edição extra, juiz Alvin Hellerstein. Eu não consigo pronunciar como os americanos pronunciam, Hellerstein, né? Mas tudo indica que a pena é prisão perpétua. Ela sabe mais do que ele, porque a Cília, ou Cilita, ela era personagem para crianças também, fizeram bonequinho, fizeram desenho animado, ela voava, né? Heroína bolivariana. A Cília, eu diria que é mais que o Maduro. Ela não foi presa porque ela estava dormindo com o Maduro. Ela foi presa porque ela está envolvidíssima em mais do que ele, provavelmente. Estou com Chávez lá atrás. Quando Chávez tentou golpe em 92, ela defendeu Chávez, ele foi solto por causa dela. Em seguida, ela virou presidente da Assembleia Nacional, presidente do Congresso da Venezuela. Ficou presidente do Congresso muito tempo e saiu para ser a procuradora-geral, porque ela é formada em Direito. Se formou em Direito na Universidade de Santa Maria, em Caracas, uma universidade católica. E a Cília, eu acho que o Maduro tem 63 anos, ela está com 70 incompletos. Casaram em 2013, mas já vinham morando juntos desde que se conheceram no governo Chávez. Ele era ministro de Relações Exteriores. Foi quando o Lula o conheceu, fez elogios para ele, né? Inclusive, Lula fez gravação para a campanha eleitoral de Maduro, dizendo hipocritamente: eu não quero interferir em política externa, mas eu não posso deixar de dizer blá, blá, blá. Incrível. Como a pessoa faz uma hipocrisia assim tão cristalina. Eu não quero me meter, mas eu estou me metendo. É incrível, é incrível. Mas, enfim, voltando à Cília, né, dois sobrinhos dela já estão presos, cumprindo pena nos Estados Unidos, por envolvimento, isso lá atrás, eu acho que foi 2015, talvez, ou antes. Dois sobrinhos, filhos de um irmão dela,
que quando foram presos no Caribe, né, com toneladas de drogas, disseram que era para campanha eleitoral bolivariana e que ela estava envolvida na operação. Ela já é sancionada pelo Panamá, pela Colômbia, pelos Estados Unidos, obviamente. Não sei se tem algum outro país aí que também estão atrás da dona... Canadá. Da dona Célia, né? Dona Cília, perdão, né? Colômbia, Canadá também. Eu estava esquecendo do Canadá. Já foi sancionada por crimes, né? Esses dois sobrinhos entregaram muita coisa. Foram condenados. Ela talvez... Imagina se ela fizer uma delação premiada lá. Ela conta muito mais que o Maduro. Dizem que ela é que mandava nos generais. Ela era o cérebro, a cabeça, o ser pensante. Conheceu o Maduro quando Maduro era uma espécie... Era a segurança do Chávez, era líder sindical, motorista de ônibus. E ela achou que Maduro era muito maleável, aquele jovem podia ser bem maleável. Foi ela que fez a cabeça de Maduro. Então, ela não foi levada porque estava dormindo com Maduro, não. Ela foi levada porque está envolvida também. E vai ter que falar, né? Tá lá também presa nos Estados Unidos a mulher do ditador Nicolás Maduro. E eu quero a sua opinião pelo WhatsApp da Arari FM 91851911, pelo chat aqui no YouTube, canal Blog do Roberto Araripina. Você também deixa aí a sua opinião. E a gente registra já já. Agora são 7h15. 7h15. Papai Lula não falou, mas colocou uma nota, né, nas redes sociais. Ele tweetou, né, no Twitter. Ele participou aqui, agora é o X, né? O X. Ele disse que a soberania venezuelana foi desrespeitada também, a questão internacional, as leis internacionais. Vamos ouvir, vamos saber o que foi que Lula falou no sábado ainda. Esse pronunciamento de Lula nas redes sociais foi no sábado. Na voz, como ele não falou, né, ele escreveu, vamos ouvir o pronunciamento dele na voz do repórter Humberto Freitas. Ele diz: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Está aí, então, o pronunciamento do presidente Lula. 2 pontos chamam a atenção nesse pronunciamento de Lula, publicado 3 minutos atrás. Um é a ausência de menção ao nome de Nicolás Maduro. Ele diz ali, a captura de seu presidente. Basta. Não pronuncia, não diz, né, o nome de Nicolás Maduro, muito menos cita a prisão e captura também da mulher de Maduro. E nem também citou o nome de Donald Trump, né? Ele está muito amigo de Donald Trump, né? Recentemente, disse que rolou uma química, mas não citou nem o nome de Maduro, nem o nome de Trump, nem o nome da mulher de Trump, nem o nome da Venezuela, nem o nome dos Estados Unidos. Foi uma nota assim meio vaga, mas Lula é Lula, né? São 7h18. E o filho do presidente Bolsonaro, pré-candidato à presidência aqui no Brasil, também se pronunciou. Só que ele se pronunciou através de vídeo. Então vamos trazer já a fala dele. Mas antes eu quero registrar aqui o pessoal que está participando pelo chat no YouTube. Como sempre, o Derek José. Ele diz que os Estados Unidos só quer o petróleo, não vai mudar a vida do venezuelano e quer ver que se ele pega mesmo é o Putin da Rússia.
Foi o que disse aqui o Derek. Já o Jarbas Pereira disse: bom dia, Roberto. Começamos o ano com pé direito. Que maravilha. Esse ano promete. Norberto Moura Silva também entrou no chat aqui, dando bom dia. Obrigado, Norberto. Um abraço. E vamos curtindo aí, vamos deixando o comentário. E é claro, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui pelo WhatsApp, seu Francisco Lucindo, tem Damião Pereira. É tudo áudio, o áudio eu coloco depois dos comerciais. Saulo Dias, pelo WhatsApp, ele mandou mensagem de texto, diz: bom dia, Roberto. Se o narco-presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, fosse preso aqui no Brasil, já teria contratado o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, já estaria livre. E como está o dono do Banco Master? Diz aí o rapaz, o escritório da mulher de Moraes é poderoso, né? Também, meu irmão, tem um valor daquele lá. O dono do Banco Master não esquentou nem a cadeira na cadeia, né? Ou a cama. Bom, e tem também, né, a questão... Saulo Dias e o pessoal aí que está interagindo conosco pelo YouTube, né? É a questão também do Nicolás Maduro, que ele pode também abrir o bico, né? Entregar os companheiros do Foro de São Paulo, os companheiros narcotraficantes. Tem sobrinho da mulher dele envolvido em tráfico de drogas já nos Estados Unidos, já estão presos lá também. Tem um tal de Hugo Carvajal que já entregou praticamente todo mundo, só falta aí colocar em prática para que toda a quadrilha seja presa, né? Praticamente esse povo aí é quem financiava o terrorismo lá no Irã, tem envolvimento com terrorismo também no Oriente Médio e por aí vai. Estão caindo. Mas vamos ouvir o que foi, nós ouvimos agora a nota, né, do presidente Lula. Agora vamos ouvir o que foi que disse o pré-candidato a presidente, o Flávio Bolsonaro, sobre a prisão de Nicolás Maduro. No dia de hoje, o presidente Donald Trump começou a levar paz à Venezuela. Hoje, temos o povo venezuelano comemorando a prisão do ditador Nicolás Maduro e a esperança de voltarem a ser um país livre e democrático. E, do outro lado, Lula e os petistas insistindo com a narrativa de defesa da soberania da Venezuela. Essas mesmas pessoas defenderiam hoje a soberania da Alemanha nazista, quando os americanos aliados derrubaram Adolf Hitler. Começa a cair hoje o Foro de São Paulo, uma organização criminosa fundada por Lula e Fidel Castro em 1990. Muita coisa ainda virá à tona com a possível delação de Nicolás Maduro sobre tráfico internacional de drogas e armas, financiamento de grupos narcoterroristas, ajuda para ditadores se manterem no poder, inclusive mediante fraudes eleitorais, como aconteceu na Venezuela e todos viram. Lula envergonha mais uma vez o povo brasileiro ao se posicionar a favor de Maduro, que perseguiu e matou opositores, como Oscar Pérez, brutalmente assassinado em 2018, tornou inelegível quem ameaçava sua ditadura, como fez com Maria Corina Machado em 2024, que ganharia as eleições se a soberania do povo fosse respeitada de verdade. O Lula, ao apoiar o ditador Maduro, ignora os mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram para outros países, inclusive o Brasil, por medo da perseguição e da miséria. Essas pessoas chegavam aqui em Roraima, depois de andarem meses a pé, sendo assaltadas, violentadas e tratadas com desumanidade pelas autoridades do governo narcoterrorista de Maduro. Que a paz volte a reinar na Venezuela e a felicidade seja devolvida aos nossos irmãos venezuelanos. Tá aí, então, esse é o Flávio Bolsonaro. Alguns governadores também se pronunciaram. Por exemplo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo comemorou a ação na Venezuela e disse que a permanência de Maduro por muito tempo no poder contou com o apoio de Lula. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou. Ele disse preocupado com a captura de Maduro, mas silenciando sobre a fraude eleitoral que reelegeu, né, o ditador lá na Venezuela. Ele está preocupado com Maduro, o Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite, que já foi do PSDB.
E também o governador da Bahia, que é do PT, Jerônimo Rodrigues, disse em nota que a Venezuela sofreu uma grave agressão da soberania, falando praticamente a mesma coisa que Lula falou, né? Só que ele não lembrou dos presos políticos, sem censura, nas eleições fraudadas e muito mais, e no sofrimento do povo. Já o